Hoje eu quero trazer para vocês um tema que é muito importante para todo o processo de governança de uma organização, que são as responsabilidades corporativas, as responsabilidades de gestão. E para que a gente possa trazer isso de uma forma mais prática e objetiva, eu vou me basear no modelo das 3 linhas que foram trazidos pelo IIA. É um modelo de uma objetividade, uma transparência muito grande para poder nos auxiliar a compreender a responsabilidade de cada um dentro de todo esse processo de governança. De alguma forma, ele ainda não é bem compreendido, né? De alguma forma, ainda existe muitas questões sobre como isso deve se balizar, como isso deve trabalhar, né? E, inclusive, essas dúvidas acabam impactando alguns normativos que são tratados de forma equivocadas. Nesse programinha, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma lei, de uma nova lei, uma lei que ela é promulgada em 2021, que fala sobre a licitação para as atividades públicas, para as instituições públicas, né, da administração direta. Para vocês verem como a falta de um entendimento correto pode gerar complicações para todo o processo organizacional. Não deveríamos ter muita dificuldade de trabalhar as responsabilidades, mesmo se não tivesse as 3 linhas de gestão. Até porque, pessoal, quando nós voltamos às instituições, à doutrina da administração, né? Quando nós voltamos no tempo e começamos a observar todo aquele processo de teorias de gestão, teorias de administração, nós vamos encontrar um dos temas que é a função de gestão, né? É a função de gestão. E o que é a função de gestão? O que é ser um gestor? E aí nós trabalhamos com esses 4 itens aqui. São 4 itens básicos. Eu vou planejar, então eu preciso planejar todas as atividades, eu preciso planejar os recursos que eu preciso, eu vou precisar planejar os insumos necessários para que eu possa conduzir tudo isso e entregar o produto que está sob minha responsabilidade. Se eu sou um gerente do processo de folha de pagamento, eu vou ter que ter todo o planejamento para poder entregar o produto deste processo, que é uma folha de pagamento, para que os nossos funcionários, colaboradores, servidores possam ser remunerados de forma justa, dentro do tempo especificado pela legislação. Então eu vou planejar. A partir do momento que eu planejo, eu vou organizar todas essas tarefas, vou organizar todos esses quadradinhos, né? Vou trabalhar para que a gente possa ter um processo realmente efetivo, né? Eficiente, eficaz e econômico. Depois, eu vou dirigir e executar, porque algumas coisas serão delegadas. Então, eu delego, eu dirijo, né? Eu supervisiono, eu executo algumas atividades, algumas tarefas, e, por fim, eu vou monitorar todo este processo, toda essa atividade. Monitoramento, se vocês lembrarem da estrutura do COSO, o último componente da estrutura do COSO, controles internos, ele é o componente monitoramento das atividades. E ali neste monitoramento tem 2 pontos básicos: o monitoramento contínuo, responsabilidade do gestor, que é responsável pelo processo, e o monitoramento periódico, que é realizado pela auditoria interna e, em alguns casos, também pela auditoria externa. Isso é função de gestão. Então, independentemente de nós falarmos do modelo das 3 linhas, é muito claro, é muito transparente, é muito objetivo, é muito específico quais são as funções da gestão. O que é que um gestor faz? O que é que um gerente faz? Está aqui, nesse quadrinho de funções.
Mas vamos caminhar um pouco mais para frente e aí eu vou trazer para vocês, até para que vocês possam observar, mesmo que vocês sejam da entidade privada, pessoal, mas para que vocês possam observar como uma normatização equivocada pode gerar confusões, pode gerar ineficiência, pode gerar uma interpretação equivocada, né? Então, eu tenho ali a Lei 14.133 de 21, que é uma lei que estabelece normas gerais de licitação e contratação para administração públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, ela abrange todo este componente da estrutura governamental. Lá no capítulo 3, no artigo 169, ele fala o seguinte: as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos e tecnologia da informação, e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Em 2021, nós não falávamos mais linha de defesa, mas também esse não é o grande problema, tá? Essa é uma questão de semântica. Também não precisaria falar que o processo de contratação precisa se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco. Até porque, inclusive, tem uma instrução normativa número 1 entre CGU e Ministério do Planejamento, lá de 2016, que já aborda todo esse tema, da obrigatoriedade de nós termos um processo de gerenciamento de risco em todas as entidades públicas, né? Então não precisaria falar aqui. E isso pode gerar uma interpretação equivocada, porque aí nós vamos, olhando para isso, querer fazer a gestão de risco por licitação. Não, não é isso. O que eu vou é fazer um gerenciamento de risco dentro de um processo que eu executo para poder fazer a licitação. É o processo que passa pelo gerenciamento dos riscos do processo, para que ele possa entregar um produto com qualidade dentro dos requisitos legais, que é a licitação, né? Mas não é esse o tema, não é esse o ponto. O problema é agora. Então ele fala isso e aí ele traz ali, no item 1, primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura da governança do órgão ou entidade. Ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele não está definindo realmente quem é a primeira linha. Está falando o seguinte: olha, todos são primeira linha. E a gente sabe que isso não é uma verdade. A gente sabe que isso pode criar um grande problema para a organização. Aí ele vai na segunda linha. E na segunda linha, ele diz o seguinte: ela é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou da entidade. Ah, legal. Então, segunda linha, eu estou lá com o controle interno e também deveríamos ter ali a área de gerenciamento de risco. Em relação ao assessoramento jurídico, nem sempre ele é parte dessa segunda linha. Até porque ele acaba tomando algumas vezes decisão de gestão. Mas a gente vai trabalhar um pouco mais as características de cada uma dessas linhas daqui a pouco. E aí ele vem na terceira linha e aí complica mais ainda, pessoal. Aí aqui, olha, aqui, então, ficou mais complicado. Aqui demonstraram que realmente desconheciam completamente este conceito das 3 linhas de gestão, não é? E ele fala, olha, a terceira linha é entregada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Não, pessoal. Terceira linha faz parte da estrutura corporativa daquela entidade. Ela não é
ela não é composta por organismos externos à corporação. Até porque esses organismos não têm nenhum tipo de decisão de gestão operacional. A terceira linha é a auditoria interna, que faz parte de todo esse processo, que está dentro dessa estrutura organizacional. Na atividade pública, para quem não sabe, existe uma confusão também, e isso é advinda lá da Constituição de 88, não é? Mas vem lá da Constituição, lá do artigo 70, se eu não me engano, que fala que cada um dos poderes tem que ter lá o seu sistema de controle interno, e não sei por cargas d'água, eles entenderam que o controle interno é auditoria, e aí chamam a auditoria de controle interno. O Poder Judiciário já aprendeu que isso não é a melhor forma de se denominar auditoria interna, e ele já está alterando os seus centros de controles internos para auditoria interna, que eles são auditores internos e não área de segunda linha de controles internos, né? Então, assim, a gente precisa compreender isso, mas vejam a confusão que isso traz para a gestão. Como é que nós interpretamos isso? De que forma como nós trabalhamos isso, né? E para que a gente possa refletir sobre essas consequências, vamos rever o modelo das 3 linhas, tá? Vocês estão falando, mas isso daqui é uma lei e tal, mas vocês têm normas dentro das organizações em que em alguns momentos pode estar sendo direcionado de forma equivocada quem são os componentes dessas 3 linhas. Eu já vi em alguns clientes isso e a gente depois ajustou, mas nós precisamos tomar alguns cuidados para fazer isso. Mas vamos lá, vamos olhar o modelo das 3 linhas, né? Vamos trabalhar um pouco mais esse modelo. E aí eu vou trazer um pouco do meu entendimento em relação a isso, para ver se facilita, né? Para ver se torna mais fácil essa compreensão. Lá em cima, o que no modelo está como administração, eu chamo de estrutura de governança. E o que é essa estrutura de governança? É onde eu tenho o conselho de administração e os comitês que se relacionam ao conselho. E também posso incluir aqui o conselho fiscal. Essa é a estrutura de governança. Essa estrutura de governança, ela tem como a base da sua gestão a gestão ali definida entre primeira e segunda linha. E depois nós temos a gestão de terceira linha, né? Então, esses são os players que estão dentro de uma corporação e a gente precisa compreender a responsabilidade de cada um. A governança, o conselho, seus comitês, ele vai fazer todo um processo de definição de objetivos de longo prazo, apetite a risco, ele vai falar de recursos, ele vai falar de ética e ele vai direcionar tudo isso para a gestão, né? E aí a gestão como um todo. Ele também vai fazer isso para a auditoria interna. E ambos vão prestar contas, que nós chamamos de accountability, prestar contas para a estrutura de governança sobre todos os recursos que receberam para poder alcançar aqueles objetivos. Então vai ter toda uma prestação de contas aqui. Mesmo a terceira linha estando separada da gestão, ela não está sozinha. Ela está ali, trabalhando em conjunto. Ela está fazendo um alinhamento equilibrado, né? E a mesma coisa, a gestão ali, ela não está separada da organização. Ela faz parte da organização. Ela faz parte da corporação. O que ela tem é um reporte separado, um reporte independente, porque um dos pontos básicos da auditoria interna é a manutenção da sua independência. Porque a independência hierárquica me ajuda a ter objetividade. E lembre-se, pessoal, a objetividade na auditoria é a independência que o auditor tem de emitir uma opinião sem pressão externa
opressão interna, né? Então eu preciso manter essa independência. Então esse modelo ele traz essa condição aqui, né? Agora vamos entrar um pouco mais no detalhe, né? Modelo de primeira linha, gestores, tomadores de decisão operacional. E aqui eu divido essa primeira linha em dois momentos. Eu vou definir aqui no momento de o gestor executivo, presidente e os seus diretos, essa é a gestão executiva. E depois nós temos os gestores médios, os gestores que fazem parte e gerenciam todos os processos e atividades da organização, né? Então a gente divide nesses dois momentos aqui, mas todos eles tomadores de decisão operacional e a gestão executiva também tomando decisão de curto prazo estratégico, né? Aí nós temos a segunda linha. A segunda linha é formado pelos especialistas, que não tem uma decisão de gestão operacional. Ele toma decisão de gestão dentro das suas responsabilidades, dentro dos seus departamentos. E aqui, basicamente, nós temos as atividades de gerenciamento de risco e do sistema de controles internos, podendo incluir aqui compliance também. Nem sempre ele faz parte disso, porque algumas vezes compliance também toma decisão de gestão, né? E aqui desse lado, o que nós temos? Os auditores internos, né? Os auditores internos, que é aquela atividade independente objetiva, que tem como princípio, que tem como objetivo agregar valor para a organização. Como é que ele agrega valor à organização? Fazendo uma avaliação dos processos, fazendo uma avaliação do gerenciamento de risco, da governança e do seu sistema de controles internos, né? É isso que está lá na definição do que é a auditoria. Então aqui está muito claro a divisão de quem são esses três componentes dessa estrutura de responsabilidade. Tribunal de Contas, ele não é terceira linha de gestão, né? Ele não faz parte dessa terceira linha de gestão. O que ele pode fazer parte são dos prestadores que fazem avaliações externas, aonde muitas vezes nós temos na entidade privada os órgãos reguladores e a auditoria externa também, né? Então, Tribunal de Contas não, CGU ou CGE também não, né? Então, já está errado naquele artigo que tentaram encaixar uma responsabilidade ali que não faz nenhum sentido, tá certo? Agora, olhando com um pouco mais de detalhe disso daqui, essa estrutura de governança, ela supervisiona, delega, monitora, promove os valores morais, promove a conduta ética, estabelece as estruturas necessárias para o gerenciamento de toda a operação, define o apetite a risco, supervisiona não só a auditoria independente, mas supervisiona toda a auditoria, tanto independente como a interna, né? Então, essa é a estrutura de governança que, de forma sumarizada, tem essas responsabilidades aqui. E sempre olhando, pessoal, para longo prazo, sempre olhando para as estratégias, para que a gente possa cumprir com a nossa missão dentro daquela corporação, né? Então, ele faz toda essa atividade, ele supervisiona, ele é a ligação entre os acionistas e a organização, né? Dentro dessa composição. Aí nós temos aqui na primeira linha. O que a primeira linha faz? Lidera, dirige ações de gerenciamento de risco, aplicação dos recursos que são dados a eles e garante a conformidade legal. Quando nós falamos de gerenciamento de risco, vocês sabem que controle interno é uma das respostas ao risco. Na realidade, é uma das respostas ao fator de risco, tá certo? Porque não é o risco que nós tratamos,
É o fator de risco. Mas isso vai ficar para um outro programinha. Então eu tenho, quando eu falo de risco, logicamente que eu já incluo aí todo o processo de gerenciamento do sistema de controles internos. Então é essa primeira linha, dentro das suas respectivas responsabilidades, que vai fazer o gerenciamento de risco e vai trabalhar o seu sistema de controles internos, não é? Depois nós temos os especialistas. O especialista, o que ele faz? Fornece expertise para o gerenciamento de risco corporativo, sistema de controles internos, desenvolvendo, instrumentalizando e monitorando a execução desse processo de gerenciamento de risco. A segunda linha, pessoal, não faz gestão de risco. Ela ajuda a primeira linha a fazer gestão de risco. Ela não faz controle. Ela ajuda a primeira linha a ter um bom sistema de controle interno, né? Então, ela trabalha com essa visão. E aí, depois, por último, nós temos os auditores internos, como eu disse para vocês, avaliação independente, objetiva sobre a eficácia da governança, gerenciamento de risco e controle interno, né? Então, aqui fica muito claro as responsabilidades de cada um. E todos fazem parte da corporação. Aqueles órgãos que são externos à corporação, como eu disse para vocês, numa entidade privada, uma auditoria externa ou um órgão regulador, é externo. É externo. Não está dentro dessas três linhas aqui, né? Então, Tribunal de Contas, TGU, não fazem parte da corporação. Não fazem parte. Eles não são terceira linha de gestão. Isso um dia vai ter que ser trabalhado. Agora que nós compreendemos isso, e espero que tenha ficado claro, voltamos ali para a lei e nós vamos olhar o seguinte, olha, aqui na primeira linha, quem é que devem estar? Gestores, donos do processo. Gestores que têm a responsabilidade pelo gerenciamento de risco e do seu sistema de controles internos. Então eu tenho ali o gerente de crédito, eu tenho o gerente de faturamento, eu tenho o gerente de pessoal, eu tenho o gerente de folha de pagamento, eu tenho o gerente financeiro. Esses gerentes são tomadores de decisão, são donos do processo, precisa fazer a sua gestão de risco. Tudo depende deles ali no dia a dia. Aí nós temos a segunda linha, né, que são o apoio especializado. Unidade de gestão de risco, de controles internos e, em alguns momentos, também o compliance. Aqui nessa segunda linha são aqueles especialistas que vão auxiliar a primeira linha a aplicar as boas práticas de gestão, né? Mas especificamente trabalhando com muita propriedade no processo de gerenciamento de risco e sistema de controles internos, né? Como está lá no modelo. E aí nós temos uma terceira linha, e a terceira linha, auditoria interna. Então vocês podem observar que isto daqui precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado. Isso daqui também precisa ser trabalhado. O que eu quero trazer para vocês aqui é que cuidado quando vão normatizar alguma coisa que a gente ainda não tem o conhecimento apropriado, porque isso cria problema. E cria problema no mundo público, no mundo governamental, pessoal. Então a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Mas é importante que fique muito claro para vocês como é que a gente trabalha esse modelo das três linhas. Não é difícil. Vocês viram, é simples. É uma questão de entender ali quem é que faz parte de cada caixinha, né? E é por responsabilidade. Quanto melhor e quanto mais simples, quanto mais objetivo vocês tiverem isso, muito melhor para vocês trabalharem junto com os seus gestores. Simples, muito simples. E para que a gente possa concluir, não quero mais tomar tempo de vocês, mas para que a gente possa concluir, primeiro de tudo, promovam um ambiente propício para que todos reconheçam suas responsabilidades, que tenham ciência dessas estruturas de boas práticas. Porque quando você tem as pessoas muito bem posicionadas dentro da organização, poxa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, tudo fica mais orientado, né?
Busquem sempre a simplicidade, pessoal. Isso, inclusive na vida pessoal de vocês. Tragam simplicidade para a organização, né? Coisas que são simples, não queiram fazer elas de forma... Não queiram trazer a complexidade, né? A gente não precisa de grandes estudos para compreender essas 3 linhas de gestão. Faça a coisa mais simples possível para que as pessoas compreendam. E lá no final de tudo, o que realmente interessa é que sejamos felizes. Então, sejam felizes. Façam a sua parte e vamos para frente. Vejo vocês no nosso próximo programinha, tá bom? Se vocês gostaram, clique aí, comentem, compartilhe. A ideia desses programinhas é que a gente possa levar esses conceitos, esse conhecimento e esse conteúdo de forma gratuita e de forma objetiva para que todos possam compreender. Certo? Então, fiquem em paz, fiquem felizes aí, tá bom? Então, até lá!